O Egito, ele é muito mais antigo do que se fala, né? Se a gente pegar os historiadores antigos, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, o Heródoto, né? Quando ele visitou o Egito, os sacerdotes falaram para ele que a pré-história do Egito era muito mais antiga, né? Que era anterior ao rei Menés, que é considerado o primeiro faraó, né? Menés, ele começa a reinar, ali as dinastias do Egito começam mais ou menos no ano 3100 a.C. E aí o sacerdote fala para ele, não, a gente tem uma história anterior a isso, e nessa história anterior a isso, o sol mudou de lugar, né? 2 vezes, nascendo onde se põe e 2 vezes se pondo onde ele nasce. Poxa, o sol saiu do lugar, isso é possível? Não, mas a constelação por trás, sim. Ele está falando de movimento de precessão. E aí, para acontecer isso que ele fala, a gente tem que ter um giro e meio de precessão. Cada precessão são 26 mil anos. Uma precessão e meia, 39 mil anos. Então, aquele sacerdote da época do Heródoto falou para ele que a pré-história do Egito tinha 39 mil anos. Detalhe, o Heródoto nem sabia o que era movimento de precessão, porque a gente foi descobrir o movimento de precessão 3 séculos depois do Heródoto. O Heródoto nem sabia do que o cara estava falando. Sim. Mas os egípcios já conheciam o movimento de precessão. Porque se ele fala que o Sol teve esse comportamento, você tem que ter uma observação astronômica, você tem que ter civilização avançada, porque olha só, nem o Heródoto sabia do que ele estava falando. Uma civilização avançada que sabe que a Terra faz esse movimento, né, da precessão dos equinócios. Ou seja, a gente está falando aí de uma civilização que tem mais de 30 mil anos, com certeza. Aí a gente pega outros historiadores, né, com base em artefatos egípcios, né, porque se a gente pegar a Pedra de Palermo, a Pedra de Palermo fala de pelo menos 120 reis que reinaram antes do Menés. Né? E aí os arqueólogos modernos falam que esses 120 reis antes do Menés são reis míticos. Ou seja, está falando para aquele historiador que confeccionou a Pedra de Palermo que ele colocou reis mitológicos naquele documento histórico. Então alguém do presente está falando que o historiador da época colocou um rei mitológico no artefato histórico. Se o cara colocou é porque de fato existiu, né? Se um historiador colocou, né, naquela época, e ele estava muito mais próximo dos fatos do que a gente. Então, assim, se a gente pegar diversos historiadores, não só Heródoto, não só Maneto, né, Deodoro da Sicília também fez o mesmo apanhado, todos eles vão chegar à mesma conclusão, que a civilização do Egito tem mais de 30 mil anos. Isso com base... e esses historiadores, a maioria teve acesso à Biblioteca de Alexandria, né, que é onde estava registrado aí muito do mundo pré-diluviano. Por isso que ela foi incendiada. Porque tudo o que aconteceu antes do dilúvio não é interessante que as pessoas tenham acesso a essa informação. Por quê? Por quê? O que querem tanto esconder? Né? A história da Atlântida. Né? Só que a história da Atlântida, todo aquele conhecimento adquirido por aquela civilização que remontava a mais de 100 mil anos, que era uma civilização matriarcal, que tinha domínio, né, da comunicação telepática, tinha domínio dos cristais, da energia da natureza, né? Foi uma civilização destruída, né, como eu falei no primeiro episódio, só que todo aquele conhecimento foi preservado, né, por 3 sacerdotes, que vendo que o continente iria sucumbir, o que eles fazem? Eles reúnem, como se fosse todos os livros da época, né? E cada um leva para um local. E esses 3 sacerdotes, né, cada um pegou um punhado de livros e conhecimentos, e um levou para Birmine, que é uma ilha ali no Atlântico, outro levou para a Península de Yucatán, né, que é ali no México, e outro levou para o Egito e estaria embaixo da pátria da Esfinge. E aí, coincidência ou não, recentemente um estudo realizado por um geólogo
tá? Um geólogo chamado Robert Schoch. Ele fez uma pesquisa para detectar algum tipo de estrutura próxima ali da esfinge, e aí ele encontrou algumas câmaras, né, subterrâneas, inclusive uma embaixo da pata da esfinge, conforme o que o Edgar Cayce, o paranormal, falou que estaria lá os conhecimentos da Atlântida, que quando a humanidade tivesse preparada, ela conseguiria acessar. Bom, Robert Schoch estava lá, descobriu essas câmaras, e conforme ele foi comunicando às autoridades que ele tinha encontrado algo, o que acontece? O exército do Egito corre lá, fecha tudo, impede qualquer tipo de investigação. Desde então, ninguém mais conseguiu acessar lá. O exército do Egito fez isso. Ordenado por quem? Pelas mesmas pessoas que queimaram a biblioteca de Alexandria, que não quer que essa informação desse mundo pré-diluviano seja acessada pela humanidade. Essas câmaras que foram encontradas embaixo da esfinge, eu tenho uma foto para mostrar para o pessoal. Essa, olha aí, só, maravilhosa essa aí. Tá, pode colocar ali. Isso foi o que o Robert Schoch detectou através de um equipamento de ondas. Vocês veem que tem uma câmara bem ali embaixo da pata da esfinge, conforme o Edgar Cayce informou que estaria esses registros pré-diluvianos da época da Atlântida, que guardaria todo o conhecimento que foi adquirido naquela época. Imagina o tanto de conhecimento que não tem, né? Então deve estar lá, provavelmente, né, as coisas ainda. E sim, porque o exército foi lá, né, quando ele comunicou que tinha encontrado essas câmaras, ele foi proibido de prosseguir com as pesquisas. Aí fecharam tudo. Né? Vocês veem que tem alguma similaridade com as cidades perdidas lá no Amazonas, né? Aí não deixam ver, aí o exército fecha, mas tem cidade, não, é mentira, isso é tudo bobagem. Aí há um tempo atrás, não, é verdade mesmo. Então o Egito, imagina então, que é um povo ainda que tem uma ancestralidade muito forte, ainda o mundo inteiro em cima, né? Sim. É um negócio maluco, né? E aí, por exemplo, né, eles querem atribuir a esfinge como sendo o monumento, né, do Khafre, né, do faraó Khafre em 2500 a.C., tanto a esfinge quanto a grande pirâmide. Só que aí eles falam, não, porque já foi comprovado, encontrou-se o papiro que fala lá, né, o vizir explica como foi construída. Gente, não. Esse papiro explica como ela foi revestida pelo faraó. E aí questionam, mas esse papiro só explica como revestiram, não falam como construíram. Aí o que eles alegam? Não, porque o faraó, o vizir da construção era outro. E o do revestimento mudou de vizir, e aí o novo vizir tinha o hábito de fazer o registro, o antigo não. Essa é a desculpa que eles dão. Entendeu? Mas a verdade é que o Khafre, quando ele se torna o faraó, o que ele faz? Ele dá uma revestida ali no Planalto de Gizé, né, naquele platô, reveste a pirâmide com pedra de calcário branca, então ela fica toda branquinha, né, e teoricamente ele teria colocado também uma ponta, né, uma ponta de ouro, né, então teria ficado bem bonito, né. Ele revestiu, né, o monumento, na verdade. Só que o monumento é muito mais antigo. Se a gente pegar, por exemplo, a própria esfinge, ela tem marca de erosão por água. E aí, quando que você teve chuva ali naquela região? Na época do Saara Verde. Né? Isso quem está falando é o MIT. Né? Então, a pesquisa do MIT comprovou que há 10 mil anos, né, atrás, a gente tinha chuvas, a gente tinha vegetação, a gente tinha umidade naquela região, chovia naquela região. Então, se ela tem marca de erosão, que significa que ela tem 10 mil anos? Não, significa que ela é mais antiga. Porque pela ter marcas, né, porque o que é marca de erosão por água, gente? É quando você tem fissuras, né, na estrutura de cima para baixo. Isso é uma marca de erosão por água. Marca de erosão por vento já é o contrário, é de um lado para o outro, né? Porque o vento ele corre mais ou menos, né? E a esfinge ela tem os dois padrões, tanto marca de erosão por vento, porque lá venta muito, e também tem a marca de erosão por água, né? Então, se a partir do ano 8000 a.C., aquela região,
né, era Saara Verde. Aí vai ter uma mudança de temperatura ali naquela área e aí vai começar a fase desértica. Então quer dizer que a esfinge é muito mais antiga, né? E aí a gente pega, por exemplo, para chegar numa datação mais específica, tem um cara chamado Robert Bauval, o que ele percebeu? Que os egípcios, eles tinham muita precisão, né, nos monumentos e tudo mais, e aí ele não entende porque a gente pega, por exemplo, as três pirâmides, duas estão alinhadas e uma está mais tortinha. Para ele aquilo não fazia o menor sentido. E aí ele, observando o céu, ele viu que era o padrão do cinturão de Órion, né, das Três Marias. Inclusive tem a foto aí também, quiser mostrar para o pessoal. Vamos mostrar sim, vamos colocar ali. Olha lá. Interessante aí. Aí, ó. Foto tá vendo clássica. como as duas maiores são bem alinhadas? Pode deixar só a foto. E a menor, ela foge desse alinhamento. E ali a gente tem as três estrelas do cinturão de Órion, que é o mesmo padrão. E aí o que ele fez? Ele quis descobrir em qual momento, se ela estava espelhando o céu, se em algum momento essas três estrelas estiveram a pino, ou seja, exatamente alinhada com as três pirâmides. Jogaram no computador, deu o ano 10.450. Só que se a gente pode ser 10.450, mas se a gente jogar mais um movimento de precessão, que eu falei, dos 26 mil anos, aí já vai para 36 mil anos. Então que também, novamente, o céu volta a ser semelhante, né? Cada movimento de precessão completa uma volta, né? Então você volta a ter a mesma configuração estelar. Então, ou seja, quando vai ser alinhado 10.450 ou joga mais um movimento de precessão, 36 mil anos. Aí entra na questão da antiguidade do Egito, né? Se fosse para eu dar minha opinião, eu diria que esses monumentos foram construídos por volta do ano 36 mil antes de Cristo. Exato. Que é quando você tem início ali da civilização egípcia. Então é muito antiga.